Olá, estamos aí com mais um programa realmente existente, uma realização do coletivo Mimesis Conexões Artísticas, um coletivo de artistas e militantes de Curitiba que trabalha a relação entre a arte, a ética e a política. Hoje, dando sequência aos nossos programas, quem vai falar é o Paulo. Eu estou então na companhia do Paulo Bearzotti e do Fernando Marcelino. Fala aí, Fernando, tudo bem? Opa, tudo certo. E aí, Paulo, tudo bem? Beleza, e aí, tudo bem? E hoje a gente vai ter uma fala mais histórica sobre a relação e a tensão entre as duas grandes potências do mundo hoje, Estados Unidos e China. Quem vai fazer essa fala é o Paulo. Tudo bom a todas e todos? Tudo bom, Crisanto, Fernando? A gente teve dois programas que trabalhavam a questão do coronavírus e da geopolítica, aspectos geopolíticos da crise do coronavírus. E o pano de fundo desses aspectos geopolíticos, sem dúvida, é a contradição, a tensão, crescente tensão entre a China e os Estados Unidos, que nós poderíamos chamar verdadeiramente uma Segunda Guerra Fria, ou como você comentou, Crisanto, uma Guerra Fria que nunca acabou efetivamente. Essa explicação é um pouquinho, essa fala, esse debate é um pouquinho longo, nós vamos fazer em dois vídeos sobre como se foi construindo essa tensão entre os Estados Unidos e a China. Então, fiz aqui alguns slides, né? China e Estados Unidos. Notem que o título é Da Amizade à Guerra Comercial. Porque o que às vezes não é realmente enfatizado é que China e Estados Unidos construíram uma aliança e essa aliança depois foi se rompendo. Nesse primeiro programa, nós vamos falar sobre a construção da amizade, da aliança entre China e Estados Unidos. Então, nosso primeiro programa, o conflito sino-soviético e a aproximação entre a China e os Estados Unidos. Vamos lá. Se quiserem aí fazer uns comentários também no meio, fiquem à vontade, hein, Crisanto, Fernando, a gente vai debatendo e depois, ao final, também a gente debate um pouco. Então, como a gente em geral sabe, a Segunda Guerra Mundial teve como grande vencedora a União Soviética. Quer dizer, a gente sabe, mas isso é pouco enfatizado pela mídia ocidental. Na realidade, veja, morreram cerca de 450 mil britânicos durante a Segunda Guerra Mundial, que é bastante, 450 mil. Morreram 400 mil estadunidenses, praticamente apenas militares, mas morreram 11 milhões de alemães e nada menos que 27 milhões de soviéticos. Alguma coisa também na casa de 25 milhões de chineses. Então, aqui a gente tem uma cena da Batalha de Stalingrado, um ponto decisivo, termina em 1944, para a mudança na Segunda Guerra Mundial. A União Soviética era dirigida por essa grande figura do comunismo internacional, polêmica, sobretudo na esquerda atual, mas que é, sem dúvida, essencial naquele momento, que é o Joseph Stalin. Aí um cartaz em que o Stalin dirige a resistência na União Soviética, na Rússia, é chamada Grande Guerra Patriótica, que uniu soldados, camponeses, trabalhadores, homens, mulheres, no grande esforço para derrotar o nazifascismo. Finalmente, em 1945, essa é a cena de um filme, tem a Batalha de Berlim, as tropas soviéticas conseguem uma batalha terrivelmente sangrenta, conquistam, vencem, e essa foto famosa, emblemática do fim da Segunda Guerra Mundial, em que o soldado soviético coloca a bandeira da União Soviética no Reichstag, no parlamento alemão. Então, a estrela, a foice e o martelo da bandeira vermelha é que ganham a Segunda Guerra Mundial. Na Segunda Guerra, a China é invadida pelo Japão. Aí a gente vê a extensão da ocupação japonesa no Japão, não só a extensão, mas uma barbárie tremenda, né, que foi essa ocupação. Aqui uma foto tristemente famosa, o Sábado Sangrento, uma foto tirada em Xangai, em 1937,
É uma foto tocante, não é? Mostra a criança Sim. sozinha, abandonada, chorando em meio aos escombros da invasão japonesa, iniciada em 1937. Portanto, antes da invasão à Polônia, que marca o início da Segunda Guerra Mundial na Europa e que foi em 1939. E aí, em 1949, o Partido Comunista Chinês, que havia liderado a resistência à invasão japonesa e durante quase 25 anos empreende uma luta revolucionária, em 1949, liderado por Mao Zedong, o Mao Tse-tung, ocorre a Revolução Chinesa. Aí na foto a gente tem o Mao, na Praça Tiananmen, a Praça da Paz Celestial em Beijing, em Pequim, inaugurando a República Popular da China em 1949. Então, a primeira ideia é que, terminada a Segunda Guerra Mundial, e nos anos 50, 60, começo dos anos 70, regimes socialistas comandam boa parte do mundo. Então, aqui a gente tem a União Soviética, o leste europeu, aqui nós temos a China, portanto, duas nações imensas e socialistas, aqui a Mongólia, aqui nós temos países que, se não são socialistas, são da área de influência, nós temos o Vietnã, o Camboja, Laos, a Coreia do Norte, nações africanas como Angola, pontos de resistência à luta armada comunistas ao redor do mundo. E acho que essa é uma primeira ideia bastante importante. Quando termina a Segunda Guerra Mundial, e um pouco depois, a Revolução Cubana em 59, Cuba adere ao socialismo em 62, você tem uma enorme parcela do mundo, acho que cerca de 40% do mundo, vivendo sob regimes socialistas e unidos. Esse bloco socialista, e eu acho que muita gente até imaginou que naquele momento o capitalismo poderia acabar. E eu acho que, em parte, o capitalismo foi favorecido por dois grandes eventos. Primeiro, que eles adotaram, como agora está falando novamente, regimes keynesianos de bem-estar social, regimes de social-democracia, na verdade, que inclusive impedem a vitória dos comunistas na França, na Espanha, na Itália, lógico, junto com a CIA, com as manipulações, etc. Mas os regimes social-democratas são importantes. E também porque vai se gestando uma ruptura, uma crise no bloco socialista. No início, você tem uma aliança entre China e União Soviética. Aqui a gente tem o camarada Stalin, o camarada Mao, no início dos anos 50. Aqui nós temos o dirigente da Alemanha Oriental, Ulstrich, dirigente da Mongólia, um outro dirigente soviético. Em 1950, o Tratado de Amizade e Aliança entre China e União Soviética, celebrado aí no selo com o Stalin e o Mao. Enfim, nós temos uma aliança. Aqui vocês notam, Crisanto, você que é um cartazista, o Stalin e o Mao com a pomba da paz, não, celebrando a paz mundial. E mesmo o Stalin morre em 1953, ascende uma nova direção soviética com Nikita Khrushchev, mesmo assim ainda se mantém uma aliança com a China. Aqui o Khrushchev e o Mao juntos em 55, aqui eles ainda juntos em 68, mas aí começa a haver uma ruptura. A partir do 20º Congresso de 1956, a União Soviética começa a adotar uma outra linha. No que eu considero um tremendo erro político, o Khrushchev faz um discurso, entre aspas, secreto, faz um relatório, entre aspas, secreto, que denuncia o culto à personalidade e os crimes de Stalin. Mas não foi uma crítica, digamos, branda, foi uma terra arrasada. Todo o comunismo mundial que se havia feito sob o símbolo da liderança de Stalin há mais de 20 anos, Stalin que havia dirigido a União Soviética na vitória contra o nazifascismo, vira um anátema, vira um estigma dentro do comunismo de linha soviética a partir da fala do Stalin, fala do Khrushchev contra o Stalin em 56, né? E começa a haver reformas políticas e econômicas que, de alguma maneira, liberalizam a União Soviética. Mas a China adota a linha oposta.
O Mao fica, por assim dizer, escandalizado com as críticas do Khrushchev ao Stalin, mantém o apoio à tradição stalinista e lança a Revolução Cultural Proletária. Aqui a gente tem o livro vermelho de citações do camarada Mao, aliás, um livro notável mesmo, que é distribuído, incentivado em toda a China, que tem as principais ideias do Mao, e a Revolução Cultural toma a China. Mobilização de camponeses, de estudantes, aqui vocês veem a manifestação com o livrinho vermelho do Mao nas mãos, e é uma revolução, uma mobilização que atinge a própria burocracia dirigente comunista. Veja, esses dois aqui, com a cabeça baixada, em posição de pedindo perdão e realizando uma autocrítica, são dirigentes comunistas, eles não são, digamos, da burguesia. Entende? São dirigentes comunistas considerados corruptos, traidores, burocratas. É como se o Mao dissesse: não permitiremos que na China ocorra a contra-revolução burocrática que está a ocorrer na União Soviética de Khrushchev. Então, é uma radicalização do processo revolucionário. Artisticamente, ele tem muitos momentos legais, a produção de cartazes é maravilhosa, a produção de canções vermelhas é incrível. Aqui eu estou destacando um filme, uma ópera gravada como um filme, Dong Fan Hong, O Oriente é Vermelho, The East is Red, em inglês, tem no YouTube, com legendas em inglês, umas 2 horas e pouco de ópera, as canções são muito bonitas. E o autor foi ninguém menos que o Xu Enlai, né? Isso, exato, que foi escrito por ninguém menos que o secretário do Partido Comunista Chinês, o camarada Xu Enlai, que era diplomata, que era de origem aristocrática, né? E que, enfim, como dirigente da Coreia do Norte, foi também escritor e criador de óperas, não? E aqui os cartazes, enfim, a Revolução Cultural Proletária. E há uma divisão, portanto, no bloco socialista. É claro que a maioria dos países continua alinhada com a União Soviética. Em preto, a gente tem nações neutras, como a Iugoslávia e a própria Coreia. E amarelo, a gente tem basicamente o Camboja, a Albânia, aqui pequenininha, e a China, numa linha que é, então, crítica à União Soviética. Eu acho que esse é o primeiro grande fato geopolítico, às vezes pouco salientado pela imprensa, pela aula que as pessoas têm no ensino médio, pela, enfim, cultura geopolítica normal nossa. O conflito sino-soviético molda o mundo contemporâneo, de certa maneira, porque se o bloco China e União Soviética tivesse se mantido unido, né, a força do movimento comunista internacional teria sido muito maior. Mas é também da história das esquerdas ser desunida. Não sei aí quem é militante de esquerda que está nos ouvindo, já deve ter vivenciado essa situação em nossas organizações de esquerda. Bom, agora o segundo passo. Há uma antiga lógica política segundo a qual o inimigo do meu inimigo, o inimigo do meu inimigo, afinal de contas, pode ser o meu amigo. Quer dizer, por mais diferenças que eu tenha, se ele é inimigo do meu inimigo, se nós temos um adversário em comum, isso nos dá um campo de aproximação. Então, passa a haver um movimento geopolítico, até certo ponto, que seria inusitado, que é, sim, desculpe, eu ia mostrar aqui, estava me esquecendo, Crisanto, né? Então, o conflito sino-soviético, ele se esboça mesmo na forma de um conflito bélico. Aqui a gente tem essa estrelinha no extremo oriental da fronteira entre China e União Soviética, é uma ilha fluvial, em que há mesmo escaramuças de guerra ali pertinho do Japão. Em 1969, União Soviética e China quase vão ao conflito militar mesmo. Aqui a Folha de São Paulo, na época, noticiando, quer dizer, de um lado o Brasil indo para o AI-5, né? Já no AI-5, indo para o governo
Médici, e, do outro lado, a União Soviética ameaçando a China com foguetes. Mas então ocorre esse segundo fato geopolítico incrível. Depois da ruptura entre China e União Soviética, a aproximação da China com os Estados Unidos. Naquela chamada política do ping-pong, em que uma delegação de tênis de mesa dos Estados Unidos vai jogar tênis de mesa na China, em 1972, o presidente dos Estados Unidos, Richard Nixon, visita a China, se encontra com o Mao. Aqui nós temos um dos mais importantes formuladores da política externa dos Estados Unidos na segunda metade do século XX, falecido em 2017, Zbigniew Brzezinski, foi assessor de relações internacionais do Jimmy Carter, sempre se manteve muito pró-China dentro da política dos Estados Unidos, e nessa foto ele está com Deng Xiaoping e mais os intérpretes. Deng Xiaoping, que após a morte do Mao, assume a direção do Partido Comunista Chinês e do Estado chinês. O Mao morre em 76. O Deng, não é? O Fernando salienta muito esse ponto, o Deng não faz com o Mao o que o Khrushchev faz com o Stalin. Não é a mesma coisa. Até hoje, se você olhar uma nota de yuan, de renminbi, do dinheiro chinês, quem que está lá na nota? É o Mao Zedong. Então, o Deng não estigmatizou o Mao como o Khrushchev estigmatizou o Stalin, mas o Mao fez, o Deng Xiaoping faz reformas econômicas e até certo ponto faz reformas políticas. Essas reformas políticas não vão deixar o Partido Comunista perder a direção da República Popular da China, mas há uma certa liberalização e há uma liberalização econômica. Isso não deixa de ser um paradoxo. Porque, veja, por que o Mao rompeu com o Khrushchev? Pela crítica ao Stalin e por causa das reformas. Mas essas mesmas reformas, 20 anos depois, são adotadas pela China e, na verdade, não são as mesmas. São até reformas de caráter mais aprofundado. E, a partir de 79 e 80, a China adota o que a gente chamaria socialismo de mercado. Eu não estou criticando o socialismo de mercado de modo algum. Eu não acho que seja um capitalismo de Estado, como por vezes vai querer dizer a crítica de direita ou a crítica liberal. Mas, enfim, são feitas reformas. O Fernando vai, em outro vídeo, explicar melhor as reformas. São adotadas as zonas econômicas especiais de exportação, é permitida a instalação de multinacionais, de empresas privadas. Isso leva ao enorme crescimento do PIB da China. É um crescimento incrível. Esta curva em vermelho é o crescimento do PIB da China. Vejam bem, a partir do momento que são adotadas as reformas, esse crescimento vai atingir, no início do século XXI, até mais ou menos 2010, 2011, a média de 10% ao ano. O Lula foi reeleito e glorificado no Brasil porque chegou a um crescimento médio de 4,5%. A China atingiu 10% de crescimento médio. Isso fez um grande crescimento econômico, né? Aqui a cidade de Xangai, né, Fernando? Com esse visual de mega cidade. Aqui, Shenzhen, no delta do Rio da Pérola, o vídeo do Fernando fala sobre o Wuhan mostra, mostra também um pouco de Shenzhen. É um dos maiores centros de eletrônicos do mundo, né? No sul da China, perto de Hong Kong. Aqui a gente tem inúmeras pontes, né? Pontes feitas às vezes em prazos absolutamente recordes, aqui a Ponte Estaiada, inúmeras ferrovias, como a grande ferrovia que liga a China ao Tibete. E o nosso ponto é que, para que tudo isso ocorresse, foi necessário que houvesse essa aliança entre China e Estados Unidos. A China teve o que a União Soviética nunca teve, que foi uma estabilidade geopolítica para poder tocar o seu governo com certa tranquilidade. Não é verdade, por exemplo,
que o Stalin sempre preferia uma linha mais coercitiva que foi adotada em vários momentos. Não é verdade, mas era um cerco geopolítico. Por exemplo, a União Soviética não desejava por si só gastar 15% do PIB com armas. Não é verdade. Por que não poderia gastar metade disso? Já teria construído, eu estou falando após a Segunda Guerra Mundial, mas é porque nunca houve essa tranquilidade geopolítica. Esse é o primeiro vídeo da aliança China e Estados Unidos. E como, no segundo vídeo, nós vamos ver como essa aliança foi rompida. Não sei se ficou claro essas ideias. Que achou? Legal, Paulo, muito legal. Foi bem massa, foi bem explicativo. Legal também salientar esse papel do Deng Xiaoping, né? De conseguir propor as reformas tão necessárias depois que o país foi devastado por aquela onda de violência até irracional que ocorreu ali meio na Revolução Cultural. O próprio Deng Xiaoping, depois disso, o Partido Comunista vai se tornar um tabu falar da Revolução Cultural depois disso, né? E mesmo assim ele preservou a imagem do mal, o acúmulo que a China teve até então, né? Muito legal fazer essa contra. Não fez tábula rasa do passado, afinal de contas, não é? Perfeito, né? Em contraste com o Khrushchev. E aí, Fernando? Eu acho que uma coisa que é bem interessante desse processo é que foi mudando na direção chinesa a visão de como que o socialismo num país atrasado poderia ocorrer, né, e se desenvolver. Então, eles vendo também que a União Soviética, depois da Segunda Guerra Mundial, começou a ter uma paralisia tecnológica, começou a ter queda de produção, começou a ficar uma sociedade mais estática, eles perceberam que seria necessário abrir certos, por exemplo, o pequeno produtor de hortifruti no interior da China. Eles chegaram à conclusão que não precisava o Estado comprar tudo, poderia também abrir para certos setores que ele vendesse para o mercado. E isso dinamizou toda a economia chinesa, né? Considerando que a importância que tem a agricultura na China, né? Eu acho que tem esse elemento que foi um distanciamento da União Soviética, mas também da linha de como que o socialismo poderia ocorrer num país como a China, né? Perfeito. E não deixa de ser semelhante à NEP, que foi implantada após 1921. A China faz uma NEP de 100 anos. Vamos fazer depois um vídeo sobre socialismo de mercado, não é, Fernando? Fazendo esse debate. Acho que é isso, Crisanto. Acho que para esse vídeo, né? Legal. E vamos pedir Legal, para massa. dar aquele like, como é? Isso aí, vamos pedir para todo mundo que gostar se inscrever aí no canal do Mimesis, dar aquele like para fortalecer aí esse trabalho que a gente está fazendo de análise sobre política, arte e socialismo. E é isso aí. Numa perspectiva nacional e popular. A gente agradece a todas e todos que acompanharam e até o próximo vídeo.